Olá concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui com você mais uma vez o professor Gabriel Velasco, do IASE, o nosso Instituto Aprendendo do Zero, para juntos seguirmos aí com o estudo da Lei Orgânica de Barra Mansa. Mas antes da nossa aula, te convido a você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal. Nossa meta agora são 1.000 inscritos, tá? Ative o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos, conteúdo, o que for lançado em nosso canal. E deixa o like aí, ó, aqui embaixo do vídeo, vai lá, ó, aperta o joinha aí, porque é muito importante para a gente o like. E também compartilhe o nosso conteúdo aí para que outras pessoas conheçam o nosso canal e o nosso trabalho aqui, que nós fazemos a leis orgânicas e estatutos dos municípios do Rio, municípios de São Paulo, de Minas, tá? Que é um material meio escasso e aqui a gente passa para você, a gente faz exercício, a gente monta o e-book com questões para que no dia da sua prova você possa acertar o maior número de questões possíveis e ser aprovado. Lembrando que lei orgânica e estatuto geralmente são conteúdos específicos nas provas, então requer uma atenção, uma boa atenção também e uma compreensão para que você consiga se ambientar, se familiarizar e acertar questões. Assim que o e-book estiver pronto, será disponibilizado o link aqui na descrição para que você tenha acesso. Então, bora lá para a aula. Vem comigo, a gente terminou a primeira aula no artigo 33, então a gente vai seguir do artigo 34, que fala da mesa da Câmara, lembrando a você que a gente não lê, tá? Alguns pontos a gente lê porque não tem o que explicar, mas o intuito aqui é a gente explicar, contextualizar, e por isso a gente não passa por toda a lei orgânica, a gente pula alguns artigos, alguns incisos, parágrafos, a gente vai naqueles que a gente julga aí mais interessantes, não menos importantes, tá? Então, você tem um compromisso de ler toda a lei, mas aqui a gente pontua alguns pontos da lei. Então, seguindo aí, ó, seção 3 da mesa da Câmara, artigo 34, a mesa da Câmara compõe-se do presidente, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Parágrafo 2º, na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Chamando a atenção, não é o vereador mais votado ou com mais tempo de Câmara, é o mais idoso que assumirá a presidência na ausência dos membros da mesa. Artigo 35, a mesa, dentre outras funções, compete, inciso 2º, propor projetos que criem ou extinguam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 4º, promulgar a lei orgânica e suas emendas. 6º, contratar na forma da lei por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 36, dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara: primeiro, representar a Câmara em juízo e fora dele. Terceiro, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Quinto, promulgar as resoluções e decretos legislativos. Sétimo, autorizar as despesas da Câmara. Oitavo, representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Artigo 37, é de competência exclusiva da mesa da Câmara Municipal, da mesa da Câmara Municipal, a iniciativa das leis que dispunham sobre. Então, aí a gente está falando de competência exclusiva da mesa, tá? Primeiro, autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Segundo, organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções, e fixação da respectiva remuneração. Então, é competência exclusiva da mesa da Câmara Municipal, tá?
Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da mesa da Câmara, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso 2º deste artigo, se assinados pela metade dos vereadores. Aí, no caso, transformação e extinção dos cargos, emprego em função e fixação de respectiva remuneração. Seção 5 da Sessão Legislativa Extraordinária, artigo 40. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á, primeiro, pelo prefeito, quando este a entender necessário. Segundo, pelo presidente da Câmara, para compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito, em caso de vacância do cargo. Terceiro, pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros desta, em caso de urgência ou interesse público relevante. Então, o presidente da Câmara, ele poderá convocar a sessão legislativa extraordinária em duas situações, né? Para compromisso, a posse do prefeito, vice-prefeito, ou vacância do cargo, e também em caso de urgência ou interesse público relevante. Parágrafo único. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado. Isso é de praxe em toda a lei orgânica. É assim, não pode botar outra matéria, inserir outro assunto. Seção 6 das comissões. Artigo 41. A Câmara terá comissões permanentes e especiais definidas em seu regimento interno. No parágrafo 1º diz: na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Artigo 42. Haverá obrigatoriamente na Câmara Municipal uma comissão permanente dos direitos humanos e uma comissão de defesa do consumidor. Seguindo, seção 7 do processo legislativo, subseção 1, disposições gerais. Aí eu vou pedir uma atenção maior sua, porque geralmente esse assunto sempre cai uma questãozinha, mesmo que não caia, a gente tem que ter atenção para, no caso de vir a questão, a gente acertar, tá bom? Artigo 43, o processo legislativo municipal compreende a elaboração de... Então, vamos lá, pessoal, estou falando de um processo legislativo, que para ele existir, ele vai compreender a elaboração dessas matérias aí, ó. Primeiro, leis complementares. Segundo, leis ordinárias. Terceiro, emendas à lei orgânica municipal. Quarto, resoluções. Quinto, decretos legislativos. Então, agora nós vamos ver um pouco de cada um deles, começando aí pelas emendas e emendas à lei orgânica, tá? Então, artigo 44, a lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta. De quem? Vamos lá. Primeiro inciso, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Segundo, do prefeito municipal. Terceiro, eu chamo a atenção de vocês para o termo eleitorado, que, poderá ser emendada aí, da população subscrita, proposta da população subscrita por 5% do eleitorado do município. Não é da população nem dos habitantes. Então, a população subscrita aí, por 5% do eleitorado do município, também poderão, mediante proposta, sugerir emendas à lei orgânica, tá bom? Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos com interstício, ou seja, intervalo mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. Seguindo em frente aí, subseção 3, artigo 45. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão permanente da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, que a exercerão sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total do número de eleitores do município.
Artigo 46. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Tá? Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica. Olha aí, vão fazer parte de leis complementares. Primeiro, Código Tributário do Município. Segundo, Código de Obras. Terceiro, Código de Posturas. Quarto, Estatuto do Funcionalismo Público Municipal, o Estatuto de você. O seu estatuto o estatuto que regerá você lá na prefeitura, no concurso. Quinto, Lei instituidora da Guarda Municipal. 6. Lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos. 7. Lei que instituir o plano diretor do município. Então, aí a gente está falando de leis complementares. Tá? Artigo 47. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispunham sobre. Então, estou falando de iniciativas aí exclusivas ao prefeito. Primeiro, criação, transformação ou extinção de cargos, funções e empregos públicos da administração direta e autarquia ou aumento de remuneração. Segundo, criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamento ou diretorias equivalentes e órgãos da administração pública. Terceiro, matéria orçamentária e que utilize a abertura de créditos ou conceda auxílios e subvenções. Parágrafo 2º, o prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. Na linha A, solicitada a urgência, a Câmara deverá manifestar-se em 45 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Seguindo em frente, artigo 48, aprovado o projeto de lei, este será enviado ao prefeito, que, aquecendo, ou seja, ele recebendo esse processo, o sancionará. Concordando, ele sancionará. Certo? Parágrafo 1º, o prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ao contrário ao interesse público, ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados na data do recebimento. Então, ele recebeu o processo, se alguma coisa estiver errada, ele tem 15 dias úteis para vetar total ou parcial. A gente vai ver aqui as regras de total e de parcial. Ó, parágrafo 2º, o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará em sanção, tá? Então, quando a gente fala em sancionar, a gente fala em confirmar, aprovar. Então, se ele ficar quieto nesse período de 15 dias que a gente viu aí em cima, será sancionado, aprovado. Parágrafo 3º, o veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Lógico, se é algo objetivo ali, específico, ele vai mostrar onde é que ele deu esse veto. Tá? Parágrafo 5º, rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação, ou seja, para torná-lo público, para ele passar a vigorar. Artigo 49. A iniciativa popular de projetos de lei será exercida mediante a subscrição por no mínimo de 5% do eleitorado do município. Artigo 50. A matéria constante do projeto de lei, rejeitado somente poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta da Câmara. Então, aqui, projeto, ele foi rejeitado, tá? Ele só poderá voltar na mesma sessão, fazer objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, se houver a manifestação da maioria absoluta da Câmara. Fora isso, ele não poderá voltar na mesma sessão legislativa. Seção 4 dos decretos legislativos e das resoluções. Artigo 51. Os projetos de resolução disporão sobre matéria de interesse interno da Câmara e os projetos
de decreto legislativo sobre os demais casos de competência privativa. Então, preste atenção que os projetos de resolução dispõem sobre matéria de interesse interno da Câmara. Já os projetos de decreto sobre os demais casos de competência privativa. Então, liga aí, ó. Resolução, interesse interno da Câmara. Decreto, competência privativa. Subseção 5 da fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e administrativa. Vamos lá, artigo 52. A fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e administrativa do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo, instituídos em lei. Então, controle externo eu falo de legislativo, interno eu falo de executivo. Parágrafo 3º, somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual incumbindo dessa missão. Parágrafo 6º, a função fiscalizadora administrativa, quanto aos atos ou omissões dos agentes, será exercida por, primeiro, votação de pedido de interpelação ao Executivo sobre até de secretário municipal ou subordinado dele. Perdão, aqui não é sobre até não, tá, pessoal? Sobre ato. Então, vou até ler de novo. Saiu até aí, mas está errado. Votação de pedido de interpelação ao Executivo sobre ato de secretário municipal subordinado dele. Provavelmente na lei esteja assim, porque a gente pega a lei e fielmente põe aqui, para depois não dizer que a gente que modificou, tá? 6º, rejeição obrigatória de toda nova proposição do Executivo, enquanto não for considerado sem efeito o ato censurado e corrigido. 7º, aplicação de outras medidas cabíveis para a responsabilidade do agente fiscalizado. Artigo 53. O Executivo manterá sistema de controle interno a fim de o Executivo, falando de controle interno dele, ó, primeiro, para criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesa. Segundo, acompanhar as execuções de programas de trabalho e de orçamento. Terceiro, avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar a execução dos contratos. Então, aí, ó, sobre o controle interno, né, do Executivo. Controle interno. Seção 8. Da remuneração dos agentes políticos. Artigo 54. Inciso 1º, o subsídio do prefeito municipal corresponderá ao equivalente de até o dobro do subsídio fixado para vereador deste município, observado o limite máximo contido na Constituição Federal do Brasil. Então, para contextualizar, se o vereador ganha 5 mil, o prefeito poderá ganhar até 10 mil, né? Isso que seria o dobro. Segundo, o subsídio do vice-prefeito corresponderá a 50% do subsídio do deputado estadual. Terceiro, o subsídio do vereador corresponderá a 50% do subsídio do deputado estadual. Quarto, o subsídio dos secretários municipais corresponderá a 50% do subsídio do deputado estadual. Então, na verdade, aí, só o que muda é o do prefeito, que é até o dobro do subsídio do vice-prefeito, correto? Então, aí eu tenho aqui, ó, prefeito corresponderá ao dobro do vereador. Os demais aí, ó, o vice-prefeito, 50% deputado estadual, vereador 50% deputado estadual e secretário 50% do deputado estadual, prefeito até o dobro do vereador. Artigo 54, os vereadores, prefeito, vice-prefeito e os secretários municipais ou titulares de entidades da administração direta receberão 13º subsídio
e 1/3 de férias a ser pago anualmente no mês de dezembro de cada ano. Capítulo 2º do Poder Executivo, seção 1, do prefeito e vice-prefeito. Artigo 55. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais ou diretores, com atribuições equivalentes ou assemelhadas. Parágrafo único. São condições para elegibilidade do prefeito e vice-prefeito. Primeiro, isso é para que ele possa concorrer às eleições e, se for eleito, ser empossado. Primeiro, ele tem que ter a nacionalidade brasileira. Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, o alistamento eleitoral. Quarto, domicílio eleitoral na circunscrição. Quinto, a afiliação partidária. Sexto, a idade mínima de 21 anos. E sétimo, ser alfabetizado. Muita gente pensa que não precisa ser alfabetizado, mas precisa. Então, prefeito e vice-prefeito, chama atenção também, a idade mínima é de 21 anos. Tá? Artigo 57. O prefeito e vice-prefeito tomarão posse no primeiro dia de janeiro, subsequente à eleição, em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover a bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo único. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Tá? Então, o prazo para ele assumir, salvo casos aceitos lá por quem de direito, é de 10 dias. Se ele não assumir, o cargo será considerado vago. Artigo 58. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-prefeito. Parágrafo 1º. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito sob pena de extinção do mandato. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito, sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 59. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara interinamente. Então, o presidente da Câmara, na ausência do prefeito e do vice-prefeito, aí, no impedimento, do prefeito e do vice-prefeito, ou na vacância do cargo, ele que assume, tá? Presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. A recusa do presidente da Câmara, por qualquer motivo, a assumir o cargo do prefeito, importará em automática a renúncia à sua função de dirigente do Legislativo. Então, a renúncia, pessoal, do cargo de presidente da Câmara, não do mandato dele. Ensejando assim a eleição de outro membro para ocupar, como presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo. Artigo 62. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem prévia autorização da Câmara, ausentar-se do município por mais de 7 dias consecutivos, nem do território nacional, por qualquer prazo, sob pena de perda do cargo. Então, uma das causas que pode levar o prefeito e o vice-prefeito a perder o cargo é ausentar-se da União, né, do território nacional, por qualquer prazo, e do município por mais de 7 dias sem autorização da Câmara. Legal? Artigo 64. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 2, 4 e 5 da Constituição Federal e no artigo 96 desta lei orgânica, que a gente vai ver o artigo 96. Parágrafo 1º. Ao prefeito e ao vice-prefeito é vedado desempenhar função a qualquer título em empresa privada. Parágrafo 2º. A infringência ao disposto neste artigo e em seu parágrafo 1º implicará
em perda do mandato, que a gente acabou de ler. Artigo 65, as incompatibilidades declaradas no artigo 28, seus incisos e letras desta lei orgânica estendem-se no que forem aplicáveis ao prefeito e aos secretários municipais ou autoridades equivalentes. A gente viu lá sobre vereadores, certo? Depois você dá uma volta lá e dá uma lida, porque são os casos que eles podem, são proibidos, né? Tá legal? Seção 2 das atribuições do prefeito. Primeiro, ó, atribuições do prefeito aqui, eu não estou falando de privativa nem exclusiva, tá? Eu estou falando apenas das atribuições. Inciso segundo, representar o município em juízo fora dele. Terceiro, sancionar, promulgar, fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para a sua fiel execução. Quarto, vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara. Quinto, nomear e exonerar os secretários municipais e os diretores dos órgãos da administração pública direta e indireta. Sétimo, expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Também, das atribuições do prefeito ainda, ó, permitir autorizar o uso de bens municipais por terceiros, de acordo com a lei. Botei aí também, ó, o 13, fazer publicar os atos oficiais. 14, prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por idêntico prazo, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção, nas respectivas fontes de dados necessários ao atendimento do pedido. 15, prover os serviços e obras da administração pública. 21, convocar extraordinariamente a Câmara, quando interesse da administração exigir. 22, aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. 34, adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Então, são bastante atribuições do prefeito. Depois você, com um tempinho, dá uma olhadinha lá. Só uma lida para você ficar por dentro. Seção 3 da... Seguindo aí, pessoal, seção 3 da responsabilidade do prefeito. Artigo 68, os crimes de responsabilidade do prefeito previstos em lei federal. Tá? Então, os que são previstos em lei federal são crimes de responsabilidade. Parágrafo único, o prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado. Então, linka aí, ó, crime de responsabilidade, TJ do Estado. Artigo 69, são infrações político-administrativas do prefeito, as previstas em lei federal. No parágrafo único, o prefeito será julgado pela prática de infrações político-administrativa perante a Câmara. Então, infrações político-administrativa, quem julga é a Câmara. Crimes de responsabilidade, quem julga é o Tribunal de Justiça do Estado. Tá? Não esqueçam disso. Artigo 70, será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando, primeiro, ocorrer falência, falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Segundo, deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara dentro do prazo de 10 dias, que a gente viu lá, que é o prazo. Quarto, perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Seção 4 dos secretários municipais, artigo 71. São auxiliares diretos do prefeito, vamos lá, os secretários municipais, os diretores de órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional. Artigo 73. Os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. No artigo 74, Lei Municipal de Iniciativa do Prefeito poderá criar administrações de bairros e administrações distritais. Fechando aí a nossa aula, artigo 75. Os auxiliares diretos do prefeito apresentarão declaração de bens no início e no término do exercício do cargo, que constará dos arquivos da prefeitura, devendo cópias das mesmas serem devidamente encaminhadas à Câmara Municipal. Então, fechamos aí mais uma aula, nossa segunda aula, tá? Sobre a Lei Orgânica
de Barra Mansa, já adiantando que a lei orgânica daí é grande, hein, pessoal? Mas vamos firme que um pouquinho antes da prova você já vai ter todo esse conteúdo em suas mãos e o e-book disponibilizado. Então vamos para a nossa questão, que no final de todas as aulas a gente faz uma questão para fixarmos o conteúdo que vimos, né? Foi visto, o conteúdo que foi visto na aula. Então, olha lá, à luz da lei orgânica de Barra Mansa, marque a opção que está em desacordo, ou seja, a gente quer aquela que está incorreta. A letra A, convocação extraordinária da Câmara Municipal, faceada, entre outros, pelo prefeito, quando este a entender necessário. Letra B, lei municipal de iniciativa do prefeito, poderá criar administrações de bairros e administrações distritais. C, a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. E a letra D, a Câmara não terá comissões especiais. Então, ó, pausa o vídeo aí, responda, em seguida a gente volta com o gabarito, com a explicação, com as referências da questão. Legal? Voltando aí, respondeu? Bota aqui nos comentários sua dúvida, como você foi na questão. Então, ela pede aquela que está em desacordo com a lei orgânica, aquela que está errada. A letra A diz que a convocação extraordinária da Câmara Municipal facear, dentre outros, pelo prefeito, quando este a entender necessário. Bom, a nossa referência está no artigo 40, que diz que a convocação extraordinária facear, em um dos casos, será pelo prefeito, quando a este entender necessário. Então, a letra A está correta, não é esse o nosso gabarito, tá? Seguindo aí, letra B, lei municipal de iniciativa do prefeito poderá criar administrações de bairros e administrações distritais. Onde está a nossa referência? Aí é o artigo 74, que diz exatamente como a alternativa lá. Ó. Lei municipal de iniciativa do prefeito poderá criar administrações de bairros e administrações distritais. Então, também não é o nosso gabarito. Ela está correta. Vamos para C. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou intervenção do município. Referência artigo 44, no inciso no parágrafo 3º. A lei orgânica não poderá ser emendada nesses casos. Ó. Estado de sítio, intervenção no município. Então, a gente segue, porque também não é essa que a gente quer. Nosso gabarito é a que está errada. Então, letra D, a Câmara não terá comissões especiais. Qual a nossa referência e explicação? Está no artigo 41. A Câmara terá comissões permanentes e especiais definidas em seu regimento interno. Então, nosso gabarito aí, pessoal, ficou sendo a letra D. Como dizia o meu professor, letra D de doido. Não é? Então, ó, letra D é essa, o nosso gabarito, tá? Que está em desacordo com a lei orgânica de Barra Mansa. Olha, um grande prazer ter você aqui. Deixe seu comentário aqui no vídeo. Tá, ó, se esse conteúdo é importante, está te ajudando, poxa, dá o like aí, ele é muito importante para a gente. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, tá? Porque vai vir muita coisa boa por aí. Você que está aí no território aí de Barra Mansa, não só de Barra Mansa, mas Volta Redonda, outros municípios, a gente também está preparando lei orgânica, estatuto. Então, se você for fazer concurso para esses municípios também, é importante você se inscrever e ativar o sininho para que esse conteúdo chegue até você, tá? Mais uma vez, deixa o like, compartilhe o nosso conteúdo, que vai ajudar bastante no crescimento do canal, tá? Bom, aqui o professor Gabriel Velasco, um forte abraço para você. O IASE trabalhando para a sua aprovação, deixei aí o nosso Instagram, que é o @instituto.iase.oficial, e o nosso site, iaseapostilas.com.br. E vai lá, dá uma olhadinha lá que tem coisa boa acontecendo também no nosso Instagram. Um forte abraço, ó. Bom ter você aqui. Até a próxima. Nos vemos em breve.